Olá, eu sou o professor Evaldo e vamos falar sobre ângulos. E esta é uma aula para os meus alunos de matemática do 8º ano. O que vem a ser ângulos? Ângulos é a área que fica entre dois segmentos de retas e que tem um ponto em comum. Esse ponto em comum está representado pela letra O, chama-se vértice. Veja a coluna do lado direito. Nós temos os segmentos AO e BO. E temos o vértice O. E esse ângulo agora se chama ângulo AOB. O acento circunflexo está na letra O, indicando para você que o vértice é justamente a letra O. Esses ângulos são medidas em graus. Veja exemplos. 30 graus, 40 graus, mas você pode imaginar outros, 300 graus, 270 graus. A quantidade de ângulos que você for colocar, você tem que indicar com o grau. E esse grau tem suas subdivisões. Tem os minutos e os segundos. Veja o primeiro exemplo. Você tem 47 graus e 23 minutos. E aí ao lado tem como se lê 47 graus e 23 minutos. Nós temos um outro exemplo, 27 graus, 38 minutos e 45 segundos. Eu coloquei mais uma vez dentro do parêntese como é que você vai fazer essa leitura. Tipos de ângulos. Antes de falarmos de alguns tipos de ângulos, eu queria falar sobre os ângulos notáveis, porque são ângulos que nós iremos encontrar bastante quando nós estivermos falando sobre um assunto trigonometria. E eles são chamados de notáveis por ter resultados mais diferentes com relação aos outros ângulos. Temos aqui alguns exemplos: o 30 graus, 45 graus e 60 graus. Quando você estiver vendo o assunto trigonometria, você vai se lembrar dos ângulos notáveis. Coloquei aqui mais dois exemplos de ângulos notáveis. O ângulo raso, que mede 180 graus. Aí você vê representado por uma reta. Então você já pode fazer a associação de que toda reta é um ângulo raso e mede 180 graus. O outro exemplo é o ângulo reto. O ângulo raso mede 180, o ângulo reto mede 90 graus. E você vai diferenciar o ângulo de 90 graus por causa desse quadradinho e um ponto no meio, justamente no vértice, que é o ponto comum entre os dois segmentos de retas. Tem aqui também mais um modelo, mais um tipo de ângulo, é um ângulo agudo. É um ângulo que tem medidas menores que 90 graus. Coloquei aí um exemplo, 15 graus, um outro exemplo, 40 graus, mais um exemplo, olha só as subdivisões do grau, 89 graus, 59 minutos, 59 segundos. É quase 90 graus, mas não é 90 graus, ele é menor que 90 graus. Esse ângulo se chama agudo. Um outro tipo de ângulo, o ângulo obtuso. Enquanto o agudo, os ângulos são menores que 90 graus, o ângulo obtuso são ângulos maiores que 90 graus. Veja o exemplo que está aí embaixo. 91 graus, 120 graus, 360 graus. E coloquei uma observação para você. Olha só, dica de prova, olha só. 180 graus, além dele ser classificado como um ângulo raso, ele é um ângulo obtuso. Por quê? Porque ele é maior que 90 graus, ok? Nós temos um outro assunto bem interessante, muito cobrado, muito pedido em prova, chamado bissetriz. O que vem a ser uma bissetriz? É um segmento de reta que divide um ângulo em duas partes iguais, com a mesma medida. Veja o exemplo que eu coloquei. O ângulo AOB. Você não está vendo o pontinho A, mas ele está ali, viu? O ângulo AOB, ele mede 60 graus. Tracei um outro segmento de reta partindo do vértice, um segmento OC, e chamei esse OC de bissetriz. Se esse segmento é uma bissetriz, quer dizer que ele está dividido esse ângulo em duas partes iguais.
O que antes era 60, agora tem dois ângulos, cada um medindo 30 graus. E para encerrar, mediatriz. O que é uma mediatriz? É um segmento de reta perpendicular a uma outra reta. Mas são exatamente retas, são exatamente em cima de um ponto em comum. Opa, um segmento de reta que tem um ponto comum em outro segmento de reta, como é que chama mesmo? Isso, chama-se vértice. E essa mediatriz, ela gera dois segmentos naquela reta que foi cortada, passa a ter medidas iguais. Por exemplo, nós temos uma reta aí na horizontal. Foi traçada uma mediatriz na vertical. Quer dizer que, quando traçou-se a mediatriz, cada lado, o direito e o esquerdo, eles têm a mesma medida. Ok? Essa mediatriz ela também pode ser chamada de bissetriz, já que um segmento de reta gera um ângulo de 80 graus, de 180 graus. Um segmento de reta que tem 180 graus, quando se traça a mediatriz, gera dois ângulos iguais, cada um medindo 90 graus. Então essa é a nossa introdução sobre ângulos. Vamos passar uma tarefinha e qualquer coisa você pode me procurar que a gente tire a sua dúvida. Um abraço, um cheiro no coração e até a próxima, se Deus quiser.